E então é importante lembrar que quando ele traz os papéis, ele está falando sobre função, sobre significado. Qual é o significado que eu estou dando para o mundo? E baseado nisso que a gente acabou de conversar já, que essa consciência está usando o mundo só para isso, é importante aceitar isso, que esse universo da percepção está servindo só para confirmar a separação. E aí, tendo isso como base, uma das coisas que eu queria trazer aqui, né, sobre essa sessão, um dos pontos importantes dessa sessão, é que o que faz a consciência perder tempo em aceitar que essa é a verdade, que tudo no universo da percepção está servindo só para confirmar a separação. O que faz a consciência não aceitar isso? É que, como essa consciência ela aprendeu a usar o mundo para se distrair do medo e manter a única função de confirmar a separação, né, sendo mantida lá, sendo escondida, como a meta dessa consciência é fazer isso, a melhor forma dela esconder que ela está se sentindo separada é produzindo os significados positivos no mundo. E aí, ele traz alguns trechos nessa sessão onde ele diz assim: os sonhos dos quais pensas gostar te atrasam tanto quanto aqueles nos quais o medo é visto. Então, quando eu estou olhando para alguma coisa, sei lá, eu gosto de comer pudim, ou eu gosto de nadar, ou eu gosto de viajar, ou eu gosto de uma paisagem bem bonita, não parece muito que essas coisas elas trazem algum tipo de satisfação? Né? Só que baseado no que a gente acabou de conversar, se essa consciência ela já fez todo o universo da percepção para não olhar para o quanto está se sentindo separada, ela achar que tem algumas coisas aqui nesse universo da percepção que ela se sente bem ou traz satisfação, é só um disfarce para ela não olhar o quanto ela está sentindo medo. Por isso que nessa sessão ele se refere que aquilo que você olha para fora e você diz que te traz alguma satisfação ou prazer ou contentamento, na verdade é só um embrulho, né? É só uma imagem bonita que, na verdade, a consciência está dando um significado que ela interpreta como algo bom, mas é só para ela não olhar para o quanto está se sentindo com medo, por estar pensando que está negando a totalidade. Então, os sonhos dos quais pensas gostar te atrasam tanto quanto aqueles nos quais o medo é visto, pois cada sonho não é senão um sonho de medo, não importa a forma que pareça tomar. O medo é visto dentro, fora ou em ambos os lugares. Ou pode estar disfarçado em uma forma agradável. Então, parece muito que essa consciência, através do eu, do corpo aqui no mundo, parece que eu gosto de viajar, parece que a minha preferência é essa comida aqui, né? Parece que eu amo muito meus netos, meus filhos, minha família, meu cachorro, minha casa, meu ambiente, meu país. Parece muito que essa consciência ela gosta dessas coisas. Mas o que ele está trazendo nessa sessão que é bastante, que é importante aceitar. Tudo no universo do sonho é apenas medo. O que parece não ser medo é só um significado diferente que essa consciência está dando para não parecer medo. E isso é papel. Então, a consciência ela não se liga às percepções e diz que gosta de algumas coisas nessa percepção porque ela realmente está se sentindo bem. Na verdade, ela está dando uma função para isso. Então, por exemplo, sei lá, se eu estou no ambiente da minha casa e eu digo que eu gosto muito de planta, não é que eu gosto de planta, é que nesse momento eu estou dando uma função, um papel para a planta. O que é? Eu quero usar essa imagem para não ficar olhando para o quanto eu estou me sentindo separado, para o quanto eu estou me sentindo com medo da totalidade. É isso que essa consciência está fazendo nesse universo da percepção. Por isso que ele convida, inclusive lá nas primeiras lições, né, que é preciso aceitar que tudo é sem significado, né? Nada do que eu vejo significa coisa alguma, definitivamente assim, né? É, para que o milagre e o perdão verdadeiro realmente possa se revelar nessa consciência. Ou se aceita que tudo nesse universo da percepção, inclusive o que eu penso que é positivo, ou o que eu penso que é negativo, é ilusão, ou não tem a experiência do milagre, que revela nessa consciência que a existência é uma coisa e as ilusões são outra, né? Então, é, qualquer coisa que a consciência pensa que está trazendo algum tipo de satisfação aqui, ela só está usando, na verdade, como uma camuflagem, né? O leve disfarce de prazer e de alegria, no qual podem estar embrulhados,
apenas encobre ligeiramente a massa pesada de medo, que é o seu núcleo. Então, todos os significados, todos os papéis, todas as funções que essa consciência está atribuindo a qualquer coisa aqui nesse universo, na verdade, é só um embrulho, é só uma maneira dela esconder o quanto está se sentindo com medo. Por exemplo, se eu olho agora para o meu gatinho e falo, nossa, meu gatinho é tão lindo, ele está me trazendo uma mensagem do Espírito Santo. Não, isso não é assim. O gatinho está ali para que, como fragmento de consciência, eu fique olhando para ele e dando uma função para ele que é: eu quero continuar me distraindo da totalidade porque ainda não aceito que não existe separação. Todas as coisas no universo da percepção, sem exceção, só serve para essa consciência permanecer se distraindo da totalidade enquanto ela não descansa na expiação, né? E aí, qual que é o detalhe de aceitar isso? Porque quando esse observador, ele realmente aceitar com convicção que todas as coisas no universo da percepção servem só para isso, ele vai realmente disponibilizar a consciência para viver um único propósito sobre todas as coisas, que é o que Jesus chama ou simboliza de Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma entidade que dá novos propósitos espirituais, carinhosos, amorosos sobre coisas do mundo. O Espírito Santo não faz isso com o mundo. O Espírito Santo é um propósito verdadeiro que vem da realidade sobre o universo da percepção, né? E como é que o Espírito Santo, qual é o papel que o Espírito Santo dá para todas as coisas no universo da percepção, ao contrário dessa consciência alinhada com a separação? Ele vê todas as coisas como sem significado. Então, um gatinho, uma borboletinha, uma paisagem, uma viagem, nenhuma dessas coisas tem significado para o Espírito Santo. A única coisa que ele pensa em relação a todas essas coisas é: isso é sem significado e a totalidade continua sendo o que é. O Espírito Santo usa todas as coisas na percepção para dar essa única função, esse único papel, esse único propósito nos sonhos. Então, a diferença entre a consciência alinhada com a separação é que ela vai usar tudo no mundo para permanecer se distraindo, inclusive disfarçando muitas formas que parece que ela vai rotular como boas para não ficar olhando por medo. A diferença dessa consciência é que ela fica o tempo todo praticando a diferença, ela vê propósitos e papéis diferentes nos sonhos. Alguns ela dá mais significado, outros ela dá menos significado, porque a meta é ela continuar se distraindo da totalidade, né? Identificada com a crença na separação. A diferença disso para o Espírito Santo é que o Espírito Santo vai dar um único papel para todas as coisas no universo da percepção, que é: a percepção não existe. E isso acontece, isso passa a acontecer quando esse observador ele fica disponível para aceitar que isso é assim, né? Como é ensinado nas primeiras lições. Quando o observador só fica disponível para aceitar que nenhuma dessas coisas tem significado algum, ele passa a entender esse único papel que o Espírito Santo dá para todas as coisas. E essa é a diferença entre o papel do Espírito Santo e os papéis que a consciência alinhada com a separação fica usando para se manter alinhada com a separação.